Hoje participando conosco o Carlos Saad. Eu estou muito feliz com a presença do Carlos. Tem uma didática muito bacana, um talento também incrível. E quem compartilha dessa mesma ideia são aí muitas das nossas telespectadoras, já mandando elogios por e-mail, pelo Facebook, pelo Twitter. Que bom. Que bom, viu, meninas? E tenho certeza que Carlos Saad vai voltar muitas vezes no Mulher.com. Eu estava brincando aqui no intervalo pra você já deixar uma malinha pronta, né, Carlos? Pode deixar a malinha, só chamar. Logo, logo ele estará aí de volta no programa. Se Deus quiser. Carlos, já aprendemos então como é que você costuma fazer a base, né, a preparação da sua peça. A dica da decopagem com a tremolina leitosa foi muito interessante. Isso. A trouxinha que você fez com a estopa também é muito bacana, material barato, todo mundo tem acesso e a gente consegue um efeito muito bacana. Agora tem as dicas de estêncil, que também fica muito bonito, né? O estêncil eu vou posicionar logicamente onde eu quiser. Eu procurei um stencil que tenha motivo floral para combinar com a decupagem, que é uma rosa. Então, eu procurei um stencil que tenha rosa, certo? O que nós fazemos aqui? Com a tinta rosa, no caso, coloco, não precisa nem colocar na bandejinha, eu costumo fazer assim, olha. Eu molho o pincel aqui e já aplico. Eu costumo sempre colocar um pedacinho de fita crepe em volta do pincel para que ele não fique abrindo a certa. Eu faço isso. Ah, interessante, gente. Olha lá, só mostrar para você. Aí, segurar um pouquinho, cara. É só enrolar um pedacinho de fita. Umedece apenas a pontinha do pincel. E aqui eu vou tirar bem o excesso. Por que eu tiro bem o excesso? Porque se você não fizer isso, quando você bater aqui, a tinta vai espalhar por baixo do stencil. Eu coloquei um pedacinho muito pequeno de fita. Deixa eu colocar mais um pouquinho. Então, molhe um pouquinho aqui. Tira bem o excesso e vamos bater aqui nas pétalas da rosa. A intenção aqui não é cobrir o desenho, a pintura que está por baixo, que é o verde. A intenção é dar aqui uma aparência bem suave no stencil, como se fosse uma estampa de tecido. Tá. Certo? Então, logicamente, eu vou bater a tinta mais acentuada nas partes onde as pétalas se encontram, que é onde faz o jogo de sombra, né? E onde eu quero dar mais luz, eu não vou pintar que nem a moça que pintou, que eu não sei pintar com ela. Mas eu faço assim, eu pinto onde tem a junção da pétala mais escuro e na ponta da pétala eu faço a tinta mais clara um pouquinho, para dar aquele jogo de luz e sombra, né? Gislaine Mara, né, participou com a gente antes. Isso. São dois talentos diferentes. Mas olha, e cada um fazendo dela, trabalho muito bem feito, viu, Carlos? Tanto você quanto a Lu. Começamos a semana muito bem. Que bom. Aulas sensacionais. Então aqui, olha, pintei as pétalas da rosa, né? Bem clarinha para não ficar aquela coisa... Porque a intenção não é chamar a atenção para o stencil. É para o todo da peça, senão não fica harmonioso, né? Dividir, né? Tem que mesclar. Vou fazer a folhagem em tom de verde. No caso, eu estou usando o pistache, que é uma cor mais clarinha também. É a mesma cor que eu usei na pintura. Mas como aqui eu vou pintar com o pincel, ele vai dar um tom mais forte um pouco. Porque a estopa deixa uma pintura bem clarinha, né? Aqui sim, eu vou acentuar bem a pintura. Se você quiser fazer aqui uma pintura sombreada, eu usaria sobre esse verde pistache alguns toques de um verde mais escuro, um outro tom de verde mais escuro. O cana, o olivo, uma cor mais escura um pouquinho. Mas como eu falei, a intenção não é chamar a atenção para stencil, é para o todo da peça. Então eu fiz isso aqui, olha. Fica parecendo como se fosse um papel estampado, bem apagadinho, tá vendo? Não é realçar o desenho. Feito esse trabalho, eu vou trabalhar com o carimbo. O carimbo eu costumo fazer assim, eu faço uma caminha de tinta na bandejinha de isopor e vou aplicar sobre a peça. Eu usei para carimbar uma cor mais escura que é o pinheiro. A base no nosso baú foi a tinta palha. Isso, depois eu usei o verde pistache para estopa, o rosa bombom e o pistache para fazer o stencil e agora o verde pinheiro para o carimbo. Legal. Pinheiro. Poderia ser um cinza também, como a moça falou anteriormente, o cinza lunar que dá um tom bonito também. Certo. Então, o carimbo eu faço isso. Olha, uma camadinha de tinta, bem fininha, para não ficar aquele carimbo muito exagerado, né? E aplico o carimbo aqui. Então, eu vou pressionar tanto na parte de que eu fiz a decupagem, como na parte que eu fiz o stencil.
Se eu quiser fazer o carimbo aqui pregando uma parte da decupagem, ele fica bonito. Então eu faço isso, olha. Eu pressiono o carimbo aqui. Aqui eu faço só uma beiradinha e aqui uma beiradinha. Aplico aleatório, tá? Nesse outro aqui eu fiz o carimbo escrito, que é esse que eu falo, carimbo escrito, e fiz também o carimbo de arabesco, que é muito bonito. Aí a pessoa pode fazer a gosto, à vontade, né? O carimbo é aleatório, como também a aplicação do stencil é aleatória, tá? Então, em toda a volta eu fiz o stencil com os carimbos, veio os dois carimbos. E em cima eu fiz o carimbo de escrita com a decupagem. Legal. Para a gente finalizar, Carlos, algumas orientações para Feito você isso aqui, eu vou aplicar uma demão de verniz acrílico brilhante. Eu uso o brilhante que ele dá um semi-brilho. O fosco fica muito apagado. Certo. Eu dou uma demão de verniz acrílico com rolinho, no mesmo esquema. Boto o verniz aqui na bandejinha, vou molhando suavemente o rolo e aplico. Seco, outra demão. Terminado de fazer isso, o que eu fiz? Eu peguei o baúzinho, como eu disse anteriormente, eu tirei a dobradiça e coloquei outra. O fechinho eu tirei esse e colei outro. Agora, o detalhe maior aqui, que é mais novidade, é o pezinho. O pezinho. Esse pezinho ele vem com 3 perfurações. Vira só para essa câmera aqui. Ele vem com 3 perfurações. Você coloca o pezinho aqui, procurando manter esse corte do pé bem encostado na lateral do baú, certo? Com uma furadeirinha manual ou um preguinho, eu faço o furo inicial e parafuso. Então vai 3 parafusinhos. Perfeito. Carlos, tem uma perguntinha chegando. A instantânea, diretora, é isso? Isso. Teve um pessoalzinho que está perguntando se, ao invés da gente fazer o furinho e colocar, se usando a cola instantânea vai fixar bem. Não, no caso aqui o metal é difícil colagem. Tá, esse é metal mesmo, né? Tem uma marca, sabe aquela cola que você mistura duas? Não posso falar a marca. Mas é uma que você junta. Isso. Você junta 2 colinhas, passa e cola. Aí pode ser. Pode ser. Mas o mais garantido mesmo, como é um pé e você vai manusear a peça, o mais importante é parafusar. Legal. Ou um preguinho, né? É que o preguinho no MDF às vezes racha. O parafuso não. Você dá um comecinho, pode fazer assim, vamos explicar melhor. Você posiciona aqui. O que eu faço? Uma canetinha ou um lápis, eu faço os 3 marquinhos do furinho. Certo. Tiro. Naquele furinho eu pego um preguinho e dou só uma marteladinha de leve, só para fazer o início do buraco. Tá. E põe o parafuso. É bem mais fácil. Mais seguro. Se você quiser, vou mostrar aqui, olha. Os 3 parafusos. Isso aqui fácil, né? Você pode deixar esse baú, só não vai deixar na mão de criança brincando, lógico. Mas você pode manusear à vontade, que não tem perigo de soltar. Adorei. Dentro, como é que você faz? Você dá uma demão de tinta ou conserva Mesmo processo que eu fiz fora. Uma demão, lixa, mais 2 e depois enverniza. Mesmo esquema que você fez fora. Uma demão, seca, lixa, mais 2 demãos, enverniza. Se quiser, pode forrar também com cortiça, fica muito bonito. Esse baú aqui é forrado com cortiça. Fica posso muito abrir? bonito. Pode, claro. Aqui esse bem da pontinha mesmo, Guto. Dá um acabamento muito fino. Também é o mesmo processo, olha. Só que aqui eu usei, em vez do estopa, eu usei uma outra técnica e coloquei a cortiça dentro forrando. Ah, bem bonito. Dá um acabamento muito bonito. Adorei. Né? Por sinal, esse baú é bem bonito também. Bem masculino, né? E aí o carimbo, né, você colocou em toda a lateral, ficou muito bacana. Esse cavalo é stencil e o de cima é guardanapo, decupagem. A mesma técnica que eu fiz aqui, utilizando os mesmos elementos. Parabéns, Carlos. Obrigado. Adorei os contatos do nosso convidado, então nós vamos colocar no vídeo, sugestões, orientações, entre em contato. Tem aí o e-mail, o telefone, logo o site também. Se Deus quiser, comecinho de dezembro. Oba, sucesso. Muito obrigado. E até breve. Se Deus Vamos quiser. nos encontrar muito em 2014. Adorei conhecer você, Carlos. Prazer foi meu, viu? Muito bom. Bom demais. Muito obrigado. Carlos estava me contando, foram quantos anos em escola que você comentou? Magistério? É. Ah, se eu contar, eu vou contar a minha idade. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Trabalhei 33 anos. Olha, gente, por isso que é super com 12 didático. eu já era professor. Adorei.